Olá, moçada! Sejam bem-vindos ao canal Aula de Ciências. Meu nome é Maraísa, sou professora de Ciências e na aula de hoje você vai conhecer a importância do núcleo celular e do material genético e suas funções. Antes de iniciar, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Bora para a aula! Vamos iniciar falando sobre as células, pois o núcleo é um componente presente no interior das células. Células são subunidades que formam todos os seres vivos e é onde a vida acontece. Essas subunidades são capazes de respirar, se alimentar e se excretar. Mas aonde estão as células? As células estão presentes em todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Então, eu coloquei para vocês aqui 3 imagens, mostrando as células vistas ao microscópio, pois não é possível observá-las a olho nu. Então, aqui nessa imagem, vocês podem observar células vegetais. Nessa segunda imagem, células animais, aqui são células da pele, dá até para observar os núcleos corados em roxo. E essa terceira imagem são células bacterianas. Todas as células possuem núcleo? A resposta é não. Células procariontes não possuem núcleo. O material genético está espalhado no citoplasma e essa região é chamada de nucleóide. Células procariontes possuem material genético, mas ele não está compartimentado por uma membrana. Já as células eucariontes possuem uma região central onde há uma membrana que delimita o material genético, que delimita o DNA. Então, células eucariontes, que a célula animal e vegetal possuem núcleo, e células procariontes não possuem núcleo. Componentes do núcleo celular. Vamos começar de fora para dentro. Envoltório nuclear é a membrana externa do núcleo. Lâmina nuclear é a membrana interna. Isso significa que o núcleo tem dupla membrana. Nucleoplasma é a matriz que preenche o interior do núcleo. É uma massa gelatinosa. Cromatina é o material genético em si. É o DNA presente no interior do núcleo, na presença de pequenos filamentos. Nucleolo é uma região onde eu tenho intensa concentração de um tipo de material genético chamado RNA. Então, ele fica armazenado nessa região. Aqui eu tenho os poros, que são espaços onde o núcleo se comunica com o citoplasma. Então, ocorrem trocas entre o núcleo e o citoplasma pelos poros presentes no núcleo celular. Funções do núcleo. Controle das atividades celulares. É no interior do núcleo onde há todo o controle das funções celulares. Então, esse material genético, o DNA, é que controla quando que a célula tem que produzir alguma substância, quando que ela tem que se dividir, quando ela tem que excretar, quanto tempo de vida ela vai ter, tudo isso é controlado pelo núcleo, pelo material genético. Eu coloquei até aqui nessa animação, observem aqui, ó, dando um zoom no núcleo, mostrando aqui a molécula de DNA, pois é o DNA que controla todas as funções celulares. Segunda função, armazenamento de informações hereditárias. Então, é no material genético, é no DNA que estão contidos os genes, que são, na verdade, as características que nós herdamos. Então, a cor da pele, a cor dos olhos, o tipo dos cabelos, são armazenados nessa molécula DNA. Duplicação do DNA. O DNA é capaz de fabricar cópias de si mesmo. Por quê? Porque quando uma célula vai se dividir, as células filhas têm que produzir células idênticas. Então, o DNA, antes da célula dividir, ele se duplica para que as células filhas
mantenham a mesma composição genética. Síntese de RNA. Síntese é produção de RNA. Então, o DNA produz RNA, pois o DNA ele está presente no núcleo, mas ele não sai lá do núcleo, ele fica contido ali. Então, ele manda uma informação, esse mensageiro é o RNA, para o citoplasma, para que seja dado um comando para produzir um tipo de proteína, pois todas as nossas características, como eu citei, a cor dos olhos, tipo de cabelo e tudo mais, são frutos da produção de proteínas, pois a maior parte do nosso corpo é proteína. E quem comanda isso é o DNA. Mais para frente a gente vai voltar a falar sobre isso. Estrutura do DNA. Essa sigla DNA deriva do nome dessa molécula, que é o ácido desoxirribonucleico. Lembrando que DNA é sinônimo de cromatina, é sinônimo de material genético. Essa molécula é formada por subunidades. Observem aqui na parte de cima as subunidades que compõem o DNA. São os nucleotídeos. Eles são compostos por um grupo fosfato, um açúcar chamado pentose, que tem 5 carbonos, por isso que é pentose, e uma base nitrogenada. O açúcar pentose é do tipo desoxirribose. E as bases nitrogenadas são de 4 tipos que a gente vai falar já já. Então, observem aqui a imagem da estrutura molecular do DNA. Então, eu tenho aqui o grupo fosfato, a pentose e aqui a base nitrogenada. Eu vou até circular aqui para vocês, para ficar mais fácil vocês enxergarem. Ó, aqui é o fosfato, aqui é o açúcar e aqui são as bases nitrogenadas. Então, vamos lá, ó. Pessoal, observem aqui que eu tenho uma ligação entre fosfato, pentose, base nitrogenada, e assim vai se repetindo. Só que esses nucleotídeos, eles se unem formando como se fosse uma escada. Observem essa segunda imagem aqui, certo? Então, ocorre a ligação também entre as bases nitrogenadas aqui ao centro. Vou até adiantar aqui para vocês, as bases nitrogenadas são de 4 tipos. Adenina, que tem o símbolo de A, timina, que tem o símbolo de T, guanina, que tem o símbolo de G, e citosina, que tem o símbolo de C. Então, essas bases, elas se ligam por uma força chamada ponte de hidrogênio. Essas forças, na verdade, ocorrem entre hidrogênio, flúor, ou oxigênio ou nitrogênio. Então, é o hidrogênio ligado a um desses elementos químicos. É isso que mantém essa cadeia aí formando como se fosse uma escada, certo? Onde os corrimões são os fosfatos e os açúcares e os degraus são as bases nitrogenadas. Essa molécula, ela se retorce, ela se contorce sobre si mesma e por isso ela recebe o nome de dupla hélice. No texto da apostila, ele cita aí 3 linhas, 5 linhas. O que seria isso? A ligação entre as duas fitas, ela ocorre de forma antiparalela. Então, quando vocês olham essa imagem aqui, ó, vocês, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, que de um lado parece que a pentose está certinho, parece uma casinha, né? E do outro lado parece que a pentose está de ponta cabeça. Então, é isso que quer dizer antiparalela. Porque para a cadeia se encaixar e poder se ligar, fica nesse formato. De um lado fica do lado certo e do outro lado fica de cabeça para baixo. Isso que quer dizer 3 linhas, 5 linhas, certo? Então, de um lado da cadeia está no sentido 3 linhas, 5 linhas, e no outro sentido da cadeia está 5 linhas, 3 linhas. Mas só para conhecer, não precisa decorar isso não. Bases nitrogenadas. São 4 tipos, como eu acabei de citar. Adenina, timina, citosina e guanina. Elas se ligam de modo específico.
Adenina se liga apenas com timina e citosina apenas com guanina, ou vice-versa. Então, observem aqui na molécula, ó, A com T e G com C, sempre nesse sentido. Como nós falamos de RNA, achei importante tratar sobre ele aqui, sobre essa molécula. Ela é derivada, né, essa sigla vem do nome da molécula, que é o ácido ribonucleico. E tem pequenas diferenças da molécula do DNA. Ao invés de ser uma fita dupla, é uma fita simples, mas também é composta por nucleotídeos. Tem também o grupo fosfato, aqui. O açúcar, que é uma pentose também, mas é do tipo ribose, ela é um pouquinho diferente do DNA. E a base muda apenas uma base. Ao invés de timina, no RNA tem uracila. Então, percebam aqui que forma metade da escada, é uma fita simples. Ela também tem esse formato aqui helicoidal, mas é apenas metade da fita. Funções do DNA: armazenar e transmitir as informações genéticas. Então, todos nós recebemos metade do material genético dos nossos pais, metade do pai e metade da mãe, pois na fecundação, o óvulo continha o material genético da mãe, o espermatozoide o material genético do pai, e ao unir esses dois materiais genéticos, nós fomos formados. Então, o DNA ele tem essa função de armazenar e transmitir as informações genéticas. Por exemplo, as nossas características que nós herdamos. Então, coloquei uma imagem aqui mostrando essas características. Por exemplo, o lobo da orelha. Eu tenho o lobo preso, que fica grudadinho na orelha, e o lóbulo solto da orelha. Isso é uma característica herdada dos pais, genética. Enrolar a língua em U. Tem pessoas que conseguem enrolar. Tem pessoas que não conseguem, também é uma característica herdada. Inserção do cabelo, também esse formato aqui do cabelo, bem na testa, também é uma característica genética. Presença de sardas ou ausência, também é uma característica genética. Continuando sobre funções do DNA, funciona como molde para a síntese da molécula de RNA. Por exemplo, olha, observe essa imagem aqui. O núcleo que eu comentei com vocês, ele está presente lá no núcleo. E ele que vai comandar todas as funções celulares. Ele produz uma molécula, aliás, essa fita dupla do DNA serve de molde para a produção de uma fita simples, que é o RNA. Esse RNA ele vai migrar para o citoplasma e lá ele vai comandar a produção de uma proteína. Lembrando que todas as nossas características são frutos da expressão de proteínas. Por exemplo, a cor do meu olho é porque o meu corpo produziu um determinado tipo de proteína. Se o meu cabelo é liso ou enrolado, é porque houve a produção de uma proteína específica. Então, o DNA ele funciona como um molde para a produção de proteínas lá no citoplasma. Então, as nossas características são frutos da produção de proteínas. Eu coloquei aqui um exemplo de duplicação do DNA. Lembram-se que eu falei que o DNA ele produz cópias de si mesmo? Pois quando as células vão se dividir, vão se multiplicar, é preciso manter a constituição do material genético? Então, eu coloquei um exemplo aqui mostrando como ocorre essa duplicação do DNA. Então, o DNA, as fitas se separam por ação de uma enzima, novos nucleotídeos vão se parear aqui com a fita original e essas fitas depois vão se separar e formar duas novas fitas. Então, as fitas, o DNA novo, cada um contém metade do material genético original do DNA que originou. Isso quer dizer que o DNA é semiconservativo. Cada célula filha conserva metade do material genético da célula mãe. Então, coloquei um exemplo aqui de uma das fitas do DNA sendo duplicada. Então, imaginem que eu tenho a sequência aqui de bases nitrogenadas.
A, T, C, G, A, G, T. Lembra que eu falei que A só se liga com T e G só se liga com C? Então é só a gente fazer esse pareamento aqui para ver o que essa fita aqui originou. A não era com T? Pois é, aqui ó, T, A, C, G, G, C, A, T, G, C, T, A. Então tem uma questão aí na apostila que trata sobre isso, então eu achei interessante trazer aqui para vocês. Moçada, se esse vídeo te ajudou, curte, comenta, se inscreva no canal, bons estudos e até a próxima aula!